Bom dia, meus irmãos. Bom estar de volta. E a gente queria abrir esse tempo com uma oração, nós nos conectássemos e desse esse lugar, né, de honra, de total atenção a Deus nesse momento. E eu te convido a gente acalmar nosso coração e se conectar a Deus. Não sei como foi essa pausa para você, mas queremos muito retomar intencional de colocar Deus nesse lugar de prioridade nas nossas vidas. Eu te convido a orar com a gente nesse começo. Paizinho, obrigado por permitir que estejamos juntos, Pai, mais uma vez, mesmo que não pessoalmente, mas conectados ao seu propósito, à sua forma de agir, a sua intenção de formar e levantar um corpo, e esse corpo andar sobre toda a terra, mediante as ordens do cabeça, que é Cristo. Obrigado por nos permitir fazer parte disso, obrigado por contar conosco, obrigado pela sua mão estendida sobre nós, obrigado pela tua saúde sobre nós. E queremos, Pai, com toda a nossa força, nosso entendimento, nossa razão, deslocar tudo que esteja ocupando esse lugar mais alto na nossa vida. E te convidar mais uma vez a subir no mais alto lugar do altar do nosso coração. Que o Senhor seja a primeira pedra desse altar, que o Senhor seja o primeiro lugar, mais do que os nossos desejos, mais do que os nossos pensamentos, mais do que nossas motivações, intenções, seja o Senhor. Nos ajude, Deus, com os pensamentos duplos, os pensamentos que muitas vezes não conseguimos controlar. Purifica a nossa mente, limpa as nossas mãos, valide os nossos corações, faça-nos conhecer a verdade no íntimo, Senhor. Por favor, Pai, abençoa cada pessoa, cada família que se une a nós como parte do corpo de Cristo em Belo Horizonte, nós como Igreja Pão da Vida. Nos abençoa, Senhor, com a Tua graça, com o Teu favor, com a renovação do Teu propósito sobre a nossa vida. Não permita a distração, não permita o reinar da morte sobre nós. Pelo contrário, Deus, passe os seus olhos sobre toda a terra e nos encontre. E encontre todo aquele que, nessa manhã, coloca o seu nome em evidência, coloca o seu nome em primazia. Nos leve para esse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração. Que possamos refletir, Pai, com a centralidade da Tua palavra, tendo ela como nosso balizador. E eu oro para que cada um de nós tenha um novo compromisso com a Tua palavra neste ano. Um novo pacto de desejo, de motivação, Pai, para conhecer mais do Senhor. Mais do Teu Espírito Santo, mais da Tua devoção em nós. Aquilo que renova, aquilo que lava nosso interior e de fato se torna um rio de água viva. Por favor, Senhor.
Vem fazer a tua obra em nós. Mais uma vez, faz a tua obra em nós. Faz a tua obra nas nossas famílias. Faz a tua obra na tua igreja. Faz a tua obra nos nossos corações. Faz a tua obra, Senhor. Nos dobramos à tua obra, à tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor, mais uma vez. Oramos isso. Seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Bom, como eu falei, é especial para mim retornar ao serviço da comunidade. Nós tivemos um tempo maior de quarentena no final do ano. Foi um ano complicado, né, para muitos, e para nossa família também não foi diferente. Nós fomos desafiados em várias áreas. Foi um ano de desafios, de empreender, de dar passos mediante a todo o cenário complicado. E fechamos o ano com chave de ouro, porque Deus investiu, né, mais um filho na nossa família. E precisamos desse tempo, né, de organização ali. Por isso, eu nunca tinha tirado um tempo maior assim, então... E a palavra que Deus nos deu foi Mateus capítulo 4, aquele tempo enviado pelo Espírito a um lugar de deserto, a um lugar de silêncio, onde nós pudéssemos ouvir, né, com intenção a ação de Deus. E por isso a nossa dedicação em organizar as coisas, em fortalecer, para a gente voltar ainda mais disponível, né, a obedecer a Deus nesse ano. E 2021 começou para mim com sentimentos distintos, porque, por um lado, nós percebemos o que as privações de relacionamentos de 2020 causaram individualmente nas pessoas nessa virada de ano, ou pelo menos no momento que elas puderam extravasar, né, as suas dificuldades. Então, esse distanciamento, por um lado, gerou excessos, por outro lado. E eu comecei o ano com essa inquietação de que o Senhor deveria ser esse lugar onde as nossas inquietações desembocassem, né? Onde as nossas dificuldades fossem canalizadas. E do outro lado, a minha percepção é uma esperança, né, pulsante, em ver Deus agindo, porque eu já disse para vocês, eu tenho uma facilidade maior em achar ou perceber Deus atuando em meio a esses cenários de dificuldade. Normalmente eu sou tentado a olhar e ver mais a perspectiva de Deus nesses momentos do que nos momentos de bonança. Então, alguns dias, Deus me levou à oração de Abacuque. Estava em viagem ainda, comecei a pensar nesse profeta, e é uma oração muito conhecida de todos, mas a maioria de nós não conhece o contexto, que muitas vezes é negligenciado nos ensinos, e essa manhã eu queria tentar fazer um paralelo com vocês entre as palavras desse texto, o contexto desse texto e o tempo que nós estamos vivendo. Eu acho que iniciarmos o ano com recolhendo as impressões de como fechamos o tempo anterior, determinará muito da saúde que nós vamos entrar nesse novo ciclo. Então, vamos investir algumas semanas nisso.
validando como fechamos para melhorar o como nós vamos iniciar. Por isso eu te convido a abrir comigo no livro de Abacuque, capítulo 1. Livro do profeta Abacuque. Está mais ou menos no centro da sua Bíblia. Você vai lá no meio está Salmos. Se você abrir ela exatamente no meio está Salmos, e um pouco mais para frente você vai passando os profetas maiores e ele está logo ali. Um conjunto de profetas menores. Menores não porque ele é menor, mas porque escreveu menos. Abacuque, capítulo 1. Abacuque 1, a partir do versículo 1, diz assim, essa é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves? Eu clamo, a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos. E com isso, a justiça é corrompida. Bom, Abacuque é um livro escrito por volta de 600 anos antes de Cristo, e ele registra um período antes da destruição total de Jerusalém, antes da invasão de Jerusalém, e demonstra que o povo de Deus como nação estava vivendo um momento muito crítico, muito parecido com o que nós estamos vivendo. E as palavras do profeta, ela se dirige ao mundo, às portas do caos. Jerusalém está olhando, como povo de Deus, olhando para fora e vendo violências, conspirações, perseguições. O que está à frente de Jerusalém é um mundo à beira do desastre, né? O descortinar de uma grande guerra. Ou, na melhor das percepções, já havia uma guerra, e é como se o profeta estivesse falando para Deus que Deus não estava vendo, que o seu povo estava sofrendo com tudo isso. Todo esse livro registra conversa cara a cara de um homem motivado por preocupação. Quando ele olha para cima, ele vê um Deus inativo. É como se Deus não tivesse se movendo, não tivesse se posicionando contra as conspirações mundanas. E ele, como profeta, agora, o profeta muitas vezes representa Deus perante o povo, mas agora ele está representando o povo diante de, colocando o dedo em riste, né, na face de Deus e falando, olha, até quando? Até quando o Senhor vai ver violência e não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai ver a injustiça nos tribunais e não vai se mover? Até quando o Senhor vai permitir o progresso dos violentos, dos perversos e a morte dos justos? E isso começou a fazer sentido para mim, especialmente por perceber esse avanço caótico do mundo que nos rodeia, né? Dessa percepção da maldade
latente e crescente, né, que parece que coloca a igreja contra a parede, cada vez mais contra a parede. Como profeta, Abacuque queria ver Deus fazendo mais coisas, queria ver Deus parando os malfeitores, corrigindo os governantes com braço forte, mas o que a gente vê é um homem frustrado e carecendo de alinhar sua mente e seu coração com a soberania de Deus, com o tempo de Deus. E muitas vezes é o que nós precisamos, é perceber, voltar e colocar de novo ele nesse lugar onde a gente pode até não ter todas as respostas, mas a soberania dele, a presença dele nos basta. E Abacuque, então, começa o livro com o registro do seu diário. Não sei quantos de vocês têm um diário, mas o diário ele serve para registrar os dias, o cotidiano. E nesse dia, Abacuque, então, capítulo 1, ele registra uma reclamação. Ele registra uma indignação e então ele começa a ouvir a resposta de Deus ainda no capítulo 1. Deus, ele corresponde, ele responde àquilo que o profeta estava dizendo. Depois ele questiona novamente no capítulo 2 e Deus novamente o responde. E então ele se percebe pequeno, né, com os seus questionamentos e encontra paz. A saber, o sentimento do profeta aqui é que Deus estava ausente, inoperante, né, omisso, indiferente. E Deus era lento. A acusação desse homem é assim: o senhor não sabe o que está acontecendo aqui embaixo, e talvez eu tenha que te ensinar a fazer o que deve ser feito. Ele quer colocar Deus na parede, como se nós tivéssemos a solução, e ele ainda não soubesse o que fazer. Nesse último ano, a minha percepção é que foi aguçado a obrigação de termos respostas e de que cada um tem a sua verdade, né? E que essas verdades precisam ser a sua verdade, ou seja, eu tenho uma e você tem outra, a minha tem que ser imposta a você como verdade. E parece que Abacuque tem esse mesmo sentimento. Deus não está vendo o que eu estou vendo, e o que eu estou vendo e a forma que eu quero fazer é a forma correta de se fazer. E a minha intenção é mostrar para vocês que essa oração, ou esse diálogo com Deus, vai levar esse homem a um lugar de paz. E é exatamente esse lugar que eu quero servir vocês essa manhã. E paz nada mais é do que o ajustamento da vontade de Deus na sua vontade. É o alinhamento do tempo de Deus com o seu tempo. É o lugar onde tantas perguntas, mesmo não respondidas, são substituídas pela presença que você tem consciência que Ele está e que você está com Ele. Mesmo sem você saber o quando, o para onde, o como, mas a presença dEle nos pacifica, nos faz deitar na cama e falar: Ele está comigo, tudo vai bem. Não tem a ver, irmãos, com ausência de caos. Não tem a ver com não passar dificuldades, não ter sofrimento, não ter ausências. Pelo contrário. Eu lembro de Davi orando no Salmo 23, ele não retira a porção de ausências, de caos, de sofrimento, de morte, de luta, de guerra. Mas ele e vê que teria alguém passando com ele, inclusive, esses momentos. E o que eu vejo Deus falando para esse homem, Abacuque, é exatamente esse convite para ele. Não essa retirada das pressões, mas uma canalização dessas pressões para a pessoa dele, para a pessoa de Deus.
E esse profeta termina o seu livro achando esse lugar, e isso é maravilhoso perceber, né, a sua oração e como que altera do início ao fim desse livro. O primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, Abacuque 1, ainda no versículo 5, que diz o seguinte: a resposta de Deus àquilo que lemos no começo. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Deus não está olhando a conspiração do mundo, olhando a terceira onda, olhando a Covid. Deus não está inerte. Uma coisa muito simples e, ao mesmo tempo, muito complicada para nós, e que a gente precisa sempre lembrar é a seguinte: Deus é Deus e você não é Deus. Deus é Deus e você não é. Deus pode até ter, por misericórdia, a intenção de responder nossas questões, nossas perguntas, nossas orações. Ele, inclusive, aqui, ele escuta a oração do profeta e ele começa, com cuidado, né, com respeito a esse profeta, a corresponder ao diálogo, a responder. Mas isso não significa que ele segue a nossa agenda. Não significa que ele tem que responder. Não significa que ele tem que te falar o que ele está fazendo. E é mais ou menos isso que ele responde. Olha, Abacuque, a sua percepção do que eu estou fazendo está limitada. Olhe para as nações, porque eu faço algo nos seus dias. Algo que, se eu contasse para vocês, vocês não acreditariam. E é exatamente assim que acontece com a gente. Se Deus descortinasse tudo que Ele tem para fazer na nossa vida, possivelmente a gente não iria até lá. Que a gente colocar naquela balança do justo e do não justo, aos nossos olhos, e muitas vezes não parece bem os caminhos de Deus. Nós vivemos dias onde muitos julgam ter a interpretação do tempo e o diagnóstico a ser seguido. Eu estou vendo pessoas com o canal dando receita para as pessoas viver esse tempo, fugir dos grandes polos, colocar dinheiro em fundos internacionais, porque a conspiração vai bloquear tudo. Eu vejo um movimento de precauções, um movimento humano, que não necessariamente é totalmente errado, mas eu vejo poucos se lançando intencionalmente na convicção que Deus está no comando, no controle de tudo, e Ele está fazendo a obra dele. Tenho ouvido poucas pessoas dizendo: ei, Ele não perdeu o controle de nada. O mundo está na palma das suas mãos. Isso que nós estamos vivendo, meus irmãos, nesse momento de percepção do fim, isso já foi latente várias e várias vezes na história do povo de Deus. Quando o povo saiu do Egito, estava no deserto, a ideia deles era: acabou, estamos às portas do caos, vamos morrer. Quando os discípulos começaram a ser queimados em praça pública, o sentimento daquela igreja naquele momento é: acabou, não tem mais jeito. Quando o nazismo começou a tomar força, o mundo todo olhou e falou: acabou. Quando as grandes doenças apareceram e não tinham os seus antídotos descobertos, o mundo inteiro falou: acabou. E eu quero lembrar, meus irmãos, que Deus continuou soberanamente com o controle da humanidade nas suas mãos. Talvez isso
nos incomoda, porque a obra dele, o plano dele, não tem a ver com a ausência de certezas, mas ele não necessariamente está comprometido em nos falar o que ele vai fazer. Então não tem garantias. Ou não tem garantias dentro das garantias que nós queremos ter do que ele está fazendo. Se você for um cristão sincero, constantemente você vai lidar com incertezas, com percepção de sofrimento, de injustiça, mas isso não significa que ele não está fazendo a obra dele, que ele não está soberanamente no controle de tudo. Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer e que Deus disse a Abacuque. Se você não percebe o que Deus está fazendo, se você não está percebendo o que Deus está fazendo, lembre-se, em todo o tempo, em toda a história, nós temos um Deus que nunca perdeu o controle de nada. Que tem os governantes do mundo no sopro, na palma das suas mãos. E que pode, a seu tempo, fazer o que lhe aprouver. E a nossa função é tentar se aproximar daquilo que ele está fazendo. Inicialmente na nossa vida e a partir da nossa vida. A segunda coisa que eu queria registrar dessa conversa de Abacuque com Deus está aqui ainda no capítulo 1, a partir do versículo 6. Primeiro ponto, nós falamos que Deus está realizando a sua obra. E a segunda coisa que eu tenho a dizer é que o escapismo é uma realidade anticristã. Escapar, fugir, é uma realidade anticristã. Ainda no capítulo 1 de Abacuque, versículo 6, diz o seguinte: olha palavras de Deus, resposta de Deus a Abacuque. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidas por sua crueldade e decidem por si mesmo o que é certo. Seus cavalos são mais velozes do que leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam, vindos de longe como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fosse areia. Zombam de reis e príncipes. Desprezam todas as suas fortalezas. Constrói rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Passam com rapidez como o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus, com D minúsculo, sua própria força. Homens violentos que têm como Deus, D minúsculo, a sua própria força. É estarrecedor saber que para Deus terminar com um caos, ele levantou um outro caos. É indigesto pensar que por meio desse caos que estamos vivendo, Deus pode estar atuando para uma nova realidade de vida. Nesse caso de Abacuque, Deus falou o seguinte: você está pedindo, achando que eu não estou vendo os homens violentos? Pelo contrário, eu estou enviando os violentos para promover o caos, para que vocês me conheçam. Então, enquanto alguns ditadores da nossa sociedade estão olhando para esse caos e olhando, é o fim, temos que correr para o campo, Deus pode estar dizendo, é o começo do que eu estou fazendo nesse tempo. Ou é mais um sinal do que eu estou fazendo nesse tempo. E isso me fez conectar com a história de muitos homens da Bíblia, porque nunca na história testemunhal de Deus com o seu povo, ele isentou o seu povo do sofrimento. Não tem a ver com você não pegar Covid.
Não tem a ver com isso. Não tem a ver com você não perder. Não tem a ver com você não passar pelo processo de sofrimento. Se fosse assim, Adão não seria livre da tentação. Ou melhor, Adão não foi livre da tentação. José não foi livre da prisão. Daniel não foi livre da cova de leões. Sadraque, Mesaque e Abednego não foi livre da fornalha. Ele passou pela fornalha. Os três amigos. Agora, Jonas não foi livre do peixe. Davi teve que fugir de Saul para não morrer. Jesus não foi livre do Getsêmani. Jesus também passou por isso. E eu tenho ficado triste porque muitos bons cristãos estão se afastando de Deus, achando que Deus deveria poupá-los do sofrimento. É uma saída escapista. E isso, para mim, não é nada novo, mas é muito anticristão. Porque desde o início da história cristã, nós fomos, como os primeiros apóstolos, os primeiros a se disponibilizar, a sofrer em prol daquilo que Deus estava fazendo. E qual que é a força motriz dessas pessoas que querem escapar do sofrimento? A sua própria força. Confiar nos seus próprios métodos. Aqui, ó. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus, com D minúsculo, a sua própria força. São pessoas que acham que sabem mais do que as outras, que estão à frente na intelectualidade dos outros, e que pode, com essa ideia, se poupar sua família do sofrimento. E para mim isso é uma ideia anticristã. A ideia de cada um por si, para mim, é uma ideia diabólica. Abacuque 1, 6 ao 11 é o que nós lemos. Versículo 11 diz: sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus a sua própria força. Você tem enfrentado esses dias difíceis com a sua própria força? Pois bem, essa foi a sentença contra esse povo. Todos aqueles que tentarem lutar esse tempo difícil que estamos vivendo com a sua própria força, terá Deus como opositor. Do outro lado, aqueles que não tiver força suficiente e depender da força de Deus, terá Deus como seu guardador, seu provedor. A ideia, né, de escapar, ela é uma ideia diabólica, porque se a gente pensar em futuro, em céu todos juntos, num só lugar, vivendo juntos, comungando de tudo e tudo para todos, né? Então, cada um por si e Deus por todos, não tem como. Só pode ser Deus por todos se cada um for por todos. E para mim, é um orgulho diabólico não depender de Deus. Cuidado com o orgulho diabólico de não depender de Deus. O que seria não depender de Deus? Ter soluções escapistas. Ter soluções sem consultar a Deus. Pensar única e exclusivamente em você, ou nos seus interesses, exclusivamente em você. Isso é diabólico. E isso foi a sentença de Deus para contra esse povo. 1 Coríntios 1, 27, deixa marcado aí Abacuque, vamos para lá. 1 Coríntios, olha que Paulo fala sobre essa realidade de força. 1 Coríntios 1, 27 fala o seguinte: pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios.
Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos, Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo e tidas como insignificante, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou sabedoria de Deus em favor, em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Versículo 31. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. É um tempo que os gurus da sabedoria vão se manifestar. Aqueles que têm todas as chaves, que têm as respostas exatas para você seguir. Mas sobre eles, está aquele que você deve consultar. Está aquele que você, de fato, terá paz. Ainda Paulo, em 2 Coríntios 12, 10, fala o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de quando eu sou fraco, quando eu reconheço essa fragilidade humana, quando eu reconheço esse lugar de necessidade, é que eu me torno forte, porque aquele que de fato é meu refúgio e fortaleza passa a habitar em mim. Então não há como ele habitar se você é forte por si mesmo. Se você tem como Deus a sua própria força. Porque muitas pessoas têm adoecido emocionalmente, psicologicamente falando. Porque lutaram uma guerra confiando exclusivamente na sua própria força. Não reconheceram suas fragilidades, suas necessidades, sua fraqueza, e então não puderam experimentar daquele que é forte, daquele que pode nos fazer forte nele. Não sozinhos, mas juntos nele, podemos ser fortes. Então essa é a segunda coisa que eu queria dizer. O escapismo é uma ideia anticristã, e não espere que Deus te isente do processo. Não assuste se você, como igreja, for convidado a passar pela grande tribulação. Não sei se iremos ser isentos da grande tribulação ou se passaremos. Para mim não importa, porque eu já estou sofrendo hoje, vou só sofrer depois mais um pouco. E para mim o que importa é que quando eu morrer, um testemunho de Cristo seja levantado sobre a terra. Quando o meu sangue foi embora, a glória de Deus seja reconhecida sobre a nossa vida. Então não importa se passarei ou não por esse processo. E eu te sugiro a confrontar a maneira como você tem observado esse tempo, se ela depende apenas da sua força. A terceira coisa que eu queria servir vocês é a certeza que Deus não está inerte aos fazedores de caos. Se é Irmandade, se é Cabala, se é Illuminatis, se é poder econômico do mundo, seja qual for, Deus não está inerte. E Deus falou isso para Abacuque, inclusive, porque no capítulo 1 ainda, Abacuque questiona Deus mais uma vez. Abacuque 1,13 fala o seguinte: mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão, e você permanece indiferente diante de todos esses traiçoeiros, a palavra aqui é conspiradores, você não está fazendo nada. E Deus novamente o responde. Abacuque 2, versículo 6. Em breve, porém, seus cativos os insultarão, zombarão deles, dizendo:
Que aflição espera vocês, seus ladrões? Olha o versículo 9. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão? Olha o versículo 12. Que aflição, em outras versões está, ai de vocês, né? Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção? Olha o versículo 15. Que aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros, vocês que obrigam a se embriagar e depois se alegram, maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Ai de vocês, versículo 19. Ai de vocês que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, acorde, e que dizem a imagens mudas de pedra, levantem-se. Deus aqui está respondendo a Abacuque com 5 ais. Quando Abacuque vem com o questionamento da inércia de Deus, o profeta ouve 5 ais, que fazem menção aos pecados da Babilônia, mas que podem totalmente ser lidos, né, verificados na nossa sociedade hoje. Se você abrir o noticiário do jornal amanhã à noite, do Jornal Nacional, possivelmente esses 5 ais estarão lá. E Deus fala, olha, ai dos ladrões, porque um dia eu farei justiça. E eu não me atrasarei. Ai dos ladrões. Ai dos violentos. Saiu uma pesquisa esses dias que a direção, o trânsito ficou mais... teve mais mortes no trânsito, porque as pessoas ficaram mais irritadas, né? Saindo menos, ou com esse conflito, com toda essa pressão emocional, e as brigas começaram a resultar em mais mortes. Então, ai dos violentos. Versículo 12, ai dos corruptos. Não, tem corrupção nisso, o cara compra seringa mais caro, o cara constrói hospital de campanha e não usa. Deus está falando, ai dos corruptos. E ele fala no versículo 15, vocês que distribuem bebidas e embriagam e viciam outros, ai dos traficantes. Ai daqueles que, não sei se você sabe, consumo de álcool e drogas na pandemia teve um aumento de quase 40% do normal. Se você perguntar numa distribuidora de bebidas se caiu as vendas com o comércio fechado, subiu. Por quê? Porque as pessoas precisavam de um ópio para tirar elas daquele caos que ela está vivendo. Ela não pode trabalhar, ela está sem dinheiro. Aí o dinheirinho que ela tem, ela compra um ópio. As maiores apreensões de droga nos últimos 3 anos foram no período da pandemia. Por quê? Porque o tráfico de drogas, os traficantes estão cada vez passando mais. Por quê? Porque as pessoas estão mais aflitas, têm a última esperança na sua força e ao olhar para si, não tem onde se segurar a não ser no ópio. No ópio que tira elas dessa realidade difícil. Ai dos traficantes. E por último, Deus está falando, ai dos idólatras. Aqueles que fazem das suas estátuas, né, dos seus santos. Ah, David, mas isso é para os católicos, né? Irmãos, idolatria está muito mais entranhado em nós do que a gente imagina. Nós ainda temos pessoas como sagradas, templos como sagrados, microfones como sagrados, catedrais como sagrados. E essa repreensão de Deus sobre a idolatria tem a ver com qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Seja isso uma coisa aparentemente má, como um vício, uma droga, como até mesmo os nossos filhos, nosso emprego, nossa vocação, nosso trabalho, qualquer coisa que rouba você dessa primazia de Deus é idolatria.
Você o tem como ídolo. E Deus está dizendo, ai desses idólatras que fazem de coisas que não podem ser Deus para eles. Ai do David se ele fizer do Timóteo seu Deus. Porque o dia que o Timóteo entender que ele é Deus, ele vai manipular tudo à sua volta, a seu favor. Então Deus está falando, olha, eu não estou inerte aos fazedores de caos. Irmãos, Deus não está inerte àqueles que estão fazendo e promovendo o caos. Eu prefiro crer que essa profecia de Abacuque é para os nossos dias, porque ela me chama para esse lugar de soberania, de pacificação da vontade do plano perfeito de Deus. Os meios eu posso até não entender, mas eu sei que Ele está vivo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele reina. Eu sei que Ele não está inerte aos ladrões, violentos, corruptos, traficantes, idólatras. Ele não está. Versículo 20 do capítulo 2 de Abacuque fala o seguinte: o Senhor, porém, está em seu santo templo, e toda a terra cale-se diante dele. Nós vamos ver na nossa geração, essa geração que experimenta a volta de Jesus. E uma das cenas que eu mais sonho em ver é o cumprimento de Filipenses 2, a partir do versículo 5. Quando todo joelho, não será o joelho dos crentes, não será o joelho dos espíritas, todo joelho se dobrará. Isso me faz lembrar aquela cena lá do Crônicas de Nárnia, quando Edmundo peca e aquela bruxa lá chega no acampamento e fala para Aslan assim: Aslan, você tem no seu meio um traidor e ele não pode mais estar com você, ou Nárnia não pode ser redimida porque houve um pecado, houve um erro. E então o leão chama ela para conversar, faz um acordo com ela, ela sai de lá, e quando ela sobe na carruagem, ela pergunta assim para Aslan: Aslan, qual a garantia que eu tenho que as suas palavras serão cumpridas? Quem está dizendo isso? Aí Aslan dá só um rugido. Uau! E ela cai de joelho. Ela e os seus demônios. Então, assim, uma das cenas mais esperadas pelo meu coração é o dia que todo joelho se dobrará. E o mais triste é que os joelhos mais cansados, aqueles que tiveram mais dificuldade em confiar na força do nosso Deus, serão aqueles que se dobrarão assim: puxa, podia ter confiado mais, podia ter acreditado mais, eu podia ter tido mais esperança, eu podia ter me acolhido em mais esperança, que o nosso Redentor vive, que Ele está com o plano eterno nas suas mãos. Por isso eu acredito que nós temos a oportunidade de pensar nisso hoje, nesse começo de ano. E a minha intenção é nutrir você com essa esperança, com essa expectativa, que Ele está e sempre estará com o mundo na palma das suas mãos. Que Ele não está inerte aos ladrões, violentos, corruptos, traficantes, idólatras, aos da cabala, qualquer coisa que exista. Deus está sobre eles. E com apenas um sopro, tudo isso pode ser dissipado. Um conselho do meu coração: não seja parte daqueles que promovem o caos. Não seja contado entre os ladrões, entre os violentos, entre os corruptos. O que eu chamo de corrupção?
ganho de dinheiro ilícito. Não seja traficante. Traficante não só é aquele que está lá no meio da favela mandando as pessoas venderem droga, mas não seja aquele que distribui e contamina as pessoas com ópio. Não seja contado com os idólatras. Não seja contado, não esteja dos escarnecedores, ou seja, aquele que tem consciência do que é e debocha do que deveria ser santo. Seja mais criterioso, né, nos relacionamentos, corte pessoas, limpe a sua casa, para que lá esteja cada vez mais pessoas que querem a glória de Deus, ou que são tocadas pela glória de Deus. Pastor, mas Jesus andava com prostitutas, ele tocava o leproso. Sim, ele fazia tudo isso. Ele ia até o impuro. Sim, ele ia. Mas é aquela velha história do porco sujo e a água limpa. O porco está sujo. A água está limpa. O porco entra na água. O porco suja a água ou a água limpa o porco? Depende. Depende por quê? Depende da quantidade de água que tem nesse poço. Se for muita água, se for um rio de água viva, o porco pode estar sujo quanto tiver. Ele vai entrar e vai ficar limpo. Mas se for só uma banheirinha com lodo no fundo, qualquer sujeirinha é muito sujo. É muito sujo. Então, se você está pronto para andar com prostitutas, com ladrões, com bandidos, com corruptos, com homens violentos, ótimo. Sinal que tem um rio fluindo de você que vai limpar qualquer um que cair nesse rio. Mas talvez você está precisando de tratamento. Igual quando você tem uma piscininha na sua casa, deixa a água lá por mais tempo. Ela vai sujando, vai sujando. E aí a gente precisa tratar. Concluindo, meus irmãos, Abacuque 2:1, concluindo, há um valor, há um lugar para esperar, chamado oração. Sabe o que ajudou Abacuque a perceber tudo isso? Oração. E oração é um negócio que a gente nunca ora bastante, a gente sempre acha que tem que melhorar, né? É sempre um desafio. Para mim é sempre um desafio orar. Sabe por que a gente não gosta desse lugar de oração? Porque ele é um lugar de dependência. Porque ele é um lugar onde a gente pode até colocar questionamentos, mas se de fato a gente encontrar com Deus, a gente tem que deixar de ser a gente. Onde o nosso achismo, né, é suplantado pelo quem ele é. É como se eu pudesse negar a oração, porque se eu orar, eu vou mudar. E no fundo, cada um de nós tem a pretensão de achar que sabemos o que tem que ser feito, temos uma varinha para mudar as coisas que deveriam ser mudadas. Se você perguntar para o seu esposo, ele sabe o que tem que fazer na vida da sua esposa, ele sabe o que tem que mudar na economia do Brasil, ele tem uma opinião formada sobre a conspiração. A gente sabe tudo. Então, para que orar para saber o que Deus pensa se você já tem todas as respostas? Então, a gente precisa vencer esse desafio do orgulho de ter as respostas e trocar isso por um caminho de esvaziamento. Eu não tenho, eu não sei, eu tenho medo, eu tenho pavor de pensar que estou sozinho, eu preciso do Senhor. Olha o que Abacuque faz. Abacuque 2:1. Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz.
Que resposta dará às minhas perguntas? O problema não é você ter pergunta. O problema é você ir com as suas perguntas para a pessoa errada, as pessoas erradas, para o lugar errado. Deus, eis-me aqui. Minhas dúvidas, meu coração, meus dilemas, meus problemas. Me ajuda. E outro aspecto que dificulta a nossa oração é porque não é um diálogo. A gente chega lá, fala, e não dá tempo para ele falar. E é legal isso aqui, sabe por quê? Porque Abacuque sobe para um lugar mais alto, fala para Deus os seus questionamentos e não desce. Ele fala, subirei e esperarei. Ele fica lá. Um dia, 2 dias. Eu não sei quanto tempo ele ficou. Eu sei que tem um prelúdio entre a pergunta e a resposta. E prelúdio é uma pausa, um tempo. No fundo, irmãos, nós temos resposta para tudo. A gente sabe o que tem que ser feito, o que tem que mudar, e o problema é que muitas vezes essas respostas não são respostas de Deus. O meu incentivo para você, para mim, para todos nós, para nossa casa, é que em 2021 as nossas respostas sejam menos nossas e mais de Deus. Quando Paulo orou, em Atos capítulo 20, quando ele observa os cristãos sendo perseguidos em Jerusalém, ele ora e em vez de Deus mandar ele fugir de Jerusalém, Deus coloca ele no coração dele para ir para Jerusalém. Então tem gente assim, não precisa orar para mim fugir. Claro que você tem que orar. Porque se você estiver indo para um lugar, mesmo em fuga, para um lugar contrário ao que Deus quer, voltar não é regredir. Voltar é acertar o caminho. Então nem se, porque eu já estou fazendo esse plano, eu já estou indo para lá. Cuidado. Porque se não foi Deus que te mandou para lá, mesmo que pareça uma campina verde, amanhã pode ser Sodoma. E Deus pode fazer, no meio do deserto, um manancial de água viva. Deus pode abrir no meio do deserto uma colheita e uma chuva de coisas que você nunca imaginou ter. Então, a primeira coisa que eu queria concluir era isso. Há um lugar de esperar chamado oração. Segunda coisa, há um lugar de registro. Tem coisas que Deus falou que a gente esquece que Ele falou. Então, se eu perguntar a Priscila assim, Priscila, o que Deus te falou lá atrás, no seminário e tal, se ela não registrou, possivelmente ela pode perder aquilo. Então, olha o que Abacuque faz. A resposta de Deus para Abacuque. Abacuque 2:2. Então o Senhor me disse, a resposta do que ele estava aguardando. Escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Eu quero sugerir a vocês, para, nos momentos de oração, ter um momento de expor para Deus, falar para Deus. E após esse falar, fique em silêncio. Dá um tempo. Tem o exercício de esperar, de insistir em esperar o que ele possa te falar. Às vezes ele precisa calar tantas vozes, tantas coisas que lutam dentro da gente, a nossa mente perdida, nossa pressão, ele precisa calar tudo isso. E aí lá no fundo você começa a ouvir uma voz. Eu me lembrei dos tempos que eu trabalhei no Tribunal de Justiça, que no momento da audiência fica um profissional responsável para digitar tudo que o juiz fala. Não é isso? Ele não pode falar nada, ele só escuta
o que o juiz está falando e digita o termo da audiência lá. O problema para nós é que para fazer isso a gente tem que ficar em silêncio. E como a gente gosta de fazer barulho. Como a gente gosta de ter a resposta para tudo. Como a gente gosta de ter todas as explicações, né? E como eu falei, a gente precisa calar as muitas vozes para ser haver novamente um silêncio produtivo. E aí sim, Deus vem com a sua voz. Deus se torna fiador de tudo aquilo que ele fala. Não é homem que falou. Deus falou. Ele fala e quase sem exceção, quando ele fala, nós somos reprovados na nossa dúvida, na nossa descrença, na nossa visão limitada, e ele nos leva para um lugar mais alto. Olha, você estava achando que isso ia acontecer porque você não viu o meu plano que está aqui, porque meu pensamento está mais alto do que o seu. Ou ele te leva para um ponto diferente do que você estava observando. E então, quando Abacuque escuta essa repreensão de Deus, sabe quais são as palavras de Abacuque? Abacuque 3:2. Ouvi a teu respeito, Senhor. Eu te ouvi e estou maravilhado com o que ouvi. Em outra versão diz: aviva, Senhor, a sua obra. Neste momento de tanta necessidade, neste momento de pandemia, nesse momento de novo lockdown na nossa cidade, ajuda-nos outra vez, como o Senhor fez no passado, como o Senhor fez ao povo de Israel, como o Senhor fez a Davi, como o Senhor fez a Daniel, como o Senhor fez aos apóstolos. Ajuda-nos mais uma vez. Interessante que quando você vai estudar essa palavra, aviva a tua obra, não tem a ver com o avivamento da igreja no sentido coletivo, mas aviva o plano ou a percepção do seu plano dentro de mim. É aquela realidade que nós não somos mais tão afetados pela dúvida, porque a presença dele nos basta. Saber que estamos de mãos dadas com ele, rumo a um propósito eterno chamado Reino de Deus, Reino eterno de Deus, eternidade, céu. Isso nos pacifica, isso nos traz vida. Seja por meio da morte da pandemia, seja por meio de qualquer outra realidade, ele está comigo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o seu cajado me sustenta. O cajado é um instrumento de manter também o pastor de pé. O teu cajado me sustenta. Aviva a tua obra, Senhor. O último lugar que eu quero sugerir a você é que há um lugar de esperança inabalável. Tem muitas pessoas acometidas pela frustração, pela desesperança, mas há um lugar de esperança inabalável. E é nessas palavras que Abacuque termina o seu livro, a sua oração, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, eu, todavia, colocarei o Senhor em primeiro lugar. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Eu, todavia, depositarei no Senhor a minha confiança. Não é no meu esposo, na minha esposa, no meu sócio, no meu pastor. Eu confiarei
no Senhor. Ainda que eu olhe e o cenário seja todo caótico, ainda que eu esteja às portas do caos, ainda que o meu parente morreu por essa doença, ainda que meu familiar está sofrendo fisicamente falando, ainda que eu não tenha recurso financeiro, ainda que o meu negócio quebrou, ainda que eu não tenha comida na despensa, ainda que meu filho esteja gravemente ferido, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Acredito que é um momento, irmãos, da gente restaurar esses altares de confiança. Acho que essas doenças, esse tempo difícil, o cenário que eu vejo é um desmantelar de altar. E altar sempre foi um símbolo de manifestação e presença de Deus. Eu me lembrei de Elias, quando foi lutar contra os profetas de Baal. Eles fizeram lá sua mandinga, não deu certo, e quando chama Elias para ele demonstrar que Deus era o verdadeiro Deus, que Adonai era o verdadeiro Deus, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar, colocar o altar de novo em pé. E esse altar tinha 12 pedras, e cada uma das pedras simbolizava um povo de Israel. Então as pessoas olhavam para aquele altar e se sentiam representadas diante de Deus. E quando o altar estava pronto, a oração de Elias é: Deus, eis-nos aqui como sacrifício vivo. Eis aqui o nosso coração como altar. Eis as nossas mãos. E nesse momento, irmãos, não há mais confusão. Porque tudo que você podia perder, que é a sua vida, ela já perdeu. Já não tem mais aquele medo angustiante de ser acometido por uma doença, porque agora você tem consciência que morrer é lucro. Pelo contrário, agora você tem uma postura orgulhosa de alguém que está em missão. Quando você convoca um soldado para a guerra, e ele chega no batalhão para pegar seu armamento, sua farda, ele sabe que ele pode morrer na guerra. Mas o que leva até lá é o compromisso com a sua nação. E eu não sei se você teve esse momento de comprometer a sua vida com o reino de Deus. Mas para aqueles que estão comprometidos com esse propósito, não precisa mais medo da morte. A morte já não é o inimigo a ser vencida, porque ela foi vencida pelo Cristo. Ele venceu a morte. Ele tem a chave da vida e da morte nas suas mãos. Ainda antes que houvesse dia, ele já era. Ninguém pode livrar alguém das suas mãos. Agindo ele, ninguém pode. O nome Abacuque significa abraço. Abacuque significa abraço. E meu desejo é que você experimente esse abraço acolhedor do Espírito Santo mediante a oração. Não sei se você está perto aí de alguém que pode te dar um abraço, mas que seja vivificante. Que você receba esse sentimento de esperança, vinda de uma mensagem profética, de um profeta, uma mensagem profética. Quero encerrar com Abacuque 2:4. Não esqueça disso. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. Olhem para eles. O justo, porém, viverá pela fé em Deus. O justo terá vida por aquele
que é fiel, Deus. O justo terá e experimentar a vida pela fidelidade daquele que não pode ser infiel, Deus. O justo viverá pela fé. Durante todo o Novo Testamento, nós vemos se repetir essa sentença. O justo viverá. Lá em Romanos 1:17, Gálatas 3, Hebreus 10:38, repete-se essa sentença para nós. Mas o que significa viver por fé? Tem muitas pessoas que acham que viver por fé tem a ver com crer intelectualmente falando, ou algo que tem que convencer sua razão. Mas a palavra fé na hebraica não é para algo racional. E eu vou explicar o porquê. A palavra hebraica aqui é emuná, e emuná significa agarrar, ou estabilizar, fidelizar, agarrar com firmeza no que já existe. Então, a ilustração que eu mais gostei para mostrar o que é fé imagine você num barco, e esse barco veio a naufragar no meio do oceano, e você está ali boiando no meio do mar, e seu corpo todo começa a ser apertado por cãibras. E você vê boiando perto um pedaço de madeira suficiente para você agarrar. Só que você já está muito cansado. O que você faria? Normalmente você usaria de todas as suas forças para chegar até esse pedaço e agarrar com firmeza. Por quê? Porque aquela pode ser a sua última saída, a sua última salvação. Esse agarrar com firmeza, que significa a palavra fé no Antigo Testamento. Não tem a ver com argumento racional ou te convencer intelectualmente. Tem a ver com você se agarrar naquilo que Deus é. E Ele é salvação. Deus é a nossa salvação. E é mediante esse Deus, a confiança e o agarrar nesse Deus, que nós podemos ser salvos e passar por esse período. Mais esse período difícil. Nós, como comunidade, com certeza sofremos muito, porque os relacionamentos são parte fundante de quem a gente é. Mas isso não significa que nós vamos nos sucumbir. Pelo contrário, é um retorno às essências do porquê nós começamos. E é com isso que a gente está contando. Contando com a consideração de uns para com os outros, do cuidado de uns para com os outros, das exortações coletivas, individuais, amigas, seja lá o que for, para manter um corpo disponível àquilo que Deus pode abençoar as vidas em torno de nós. E é isso que eu espero de você. Não sei se você conseguiu entender um pouco mais esse livro, e eu te desafio a ler e reler. Ele é 3 capítulos, muito curto. Você vai gastar em torno de 30 minutos para ler o livro com bastante calma. Então, eu sugiro para você fazer seus devocionais essa semana, se aprofundar nessa palavra e ir para esse lugar de oração, de registro e de esperança. Essa é a minha tentativa de desafiar vocês. Amém? Queria te convidar a orar comigo e agradecer por essa palavra. Eu quero abençoar o seu restante de domingo, a sua semana. Claro, abençoar em nome de Jesus. Se você
foi tocado por alguma coisa do que foi dito, ou talvez se você está angustiado pela obrigação de ter força e por si só vencer, eu te convido a esse caminho de fragilidade, onde Deus é Deus e você não é. Pai, obrigado por nos lembrar essa manhã que o Senhor reina, que o Senhor governa, que o Senhor está acima de todas as coisas. Obrigado por nos lembrar que cabe às nossas orações questionar o Senhor, mas cabe também continuar nesse lugar de oração para ouvir o Senhor. Cabe de nós a indignação de ver os corruptos, os violentos, mas cabe a nós também reconhecer que o Senhor não está inerte, que o Senhor é um Deus justo e que a seu tempo confessará que o Senhor é o nosso Deus. Nos conduza, Pai, para esse lugar de oração, onde o nosso coração é aquecido com a Tua voz, com as Tuas palavras. Nos leve para esse lugar onde conseguimos registrar as sentenças que nos esperam para os próximos dias. Essa percepção que fazemos parte do seu plano e que o pouquinho que eu posso fazer pode cooperar com o que o Senhor está fazendo. Eis-nos aqui, Senhor, eis as nossas mãos, eis as nossas mentes, eis os nossos corações. Que todo altar seja restaurado na nossa vida e que possamos mais uma vez voltar a declarar que buscamos o primeiro lugar, o Teu reino e a Tua justiça. O Teu reino e a Tua justiça. Peço ao Teu Espírito Santo, Senhor, acolha cada um dos meus irmãos com um abraço. Abacuque significa abraço. Vá ao encontro daquela que está se sentindo solitária. Vá ao encontro daquele que foi dependente. Mais uma noite do ópio, da perda da razão, pela dificuldade de encarar a realidade. Vá ao encontro, Pai, do perdido, daquele que está obstinadamente com atos pecaminosos e louco, por não dimensionar a sua vida mediante quem o Senhor é. Faz em nós, Senhor, mais uma vez, um lugar onde a glória do Senhor possa ser vista. A manifestação de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor pode fazer. Obrigado, Deus, por essa manhã de retomada. Nós consagramos esse ano de 2021 ao Senhor. Consagramos a nossa comunidade ao Senhor. Consagramos cada família, cada criança, Pai, ao Senhor. Que a Tua mão poderosa, que Teu valor, que os Teus princípios, Pai, sejam ainda mais vistos na nossa vida. Não para que o nosso nome seja grande, mas para quem o Senhor é, se estabeleça cada vez mais para a glória do nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe seu domingo. Desejo um domingo de paz aí para você e sua família.